Olá, turma do segundo ano, estou de volta agora com a nossa aula de ciências, 15 de março, segunda-feira. Nossa disciplina de ciências agora, vamos começar. Pegue seu livro, pois tem tarefa de casa para corrigir. Tem assunto novo, vamos continuar falando sobre aqueles efeitos que causam o aumento da temperatura do nosso planeta, que se chama exatamente aquecimento global. Nós vamos estudar sobre isso hoje, e já que a temperatura está variando bastante, nós também conversaremos sobre as estações do ano. A atividade de casa vocês já anotaram, que foi Ciências 30, 31 e 32. Tem algumas atividades também de classe para realizar no livro. Vamos fazer a correção da nossa tarefa de casa da aula passada, que foi no caderno. Eu pedi que vocês realizassem 2 questões, apenas 2, bem pouquinho, e a atividade que passei começou a seguinte. Pegue seu caderno de ciências para nós corrigirmos. Primeira questão, escreva 3 benefícios que a radiação solar traz para os seres vivos. É resposta pessoal? Sim. Você pode colocar que o Sol, ele aquece e ilumina o planeta Terra. Aquece e ilumina o planeta Terra já são 2 benefícios. Qual é o outro benefício que o Sol pode trazer? Além disto, o Sol também ajuda as plantas na realização da fotossíntese, que vocês vão aprender o que é isso ainda, que é um processo que as plantas, os vegetais passam para que ele produza o seu alimento. E para que a plantinha possa produzir o alimento que ela precisa, a energia que ela precisa para sobreviver, vai usar os recursos da natureza, que são a água e o sol também, o ar. E através disto, da luz solar, os vegetais conseguem fazer a fotossíntese. Vocês estudarão esse assunto mais para frente. Então, vocês têm esses 3 benefícios, mas podem sim colocar outros. Não precisa ser a sua resposta exatamente igual à minha. Você pode colocar também outra, certo? Sem preocupação. Já na segunda questão, complete as frases com as palavras abaixo. As palavras que eu pedi que vocês anotassem foi poluição, raios solares e escudo. Letra A camada de ozônio é o que protege. A camada de ozônio é chamada de escudo, pois este escudo protege o planeta Terra contra a ação direta dos raios solares. Letra B. A pode destruir a camada de ozônio. O que é que pode causar a destruição da camada de ozônio? Poluição, foi isso mesmo que você colocou. A poluição ela é um dos fatores que contribui para que essa camada de ozônio vá sendo destruída aos poucos. Isso é bem prejudicial para a vida aqui no planeta Terra. Letra C. Os podem ser classificados em infravermelhos, ultravioletas e luz visível. Os raios solares, pois através deles é que o nosso planeta ele é aquecido e iluminado. E a atividade de casa de vocês foi apenas esta no caderno. Caso você não tenha respondido, corrija a sua atividade e deixe-a respondida. E o nosso assunto de hoje, que nós vamos falar sobre aquecimento global, ele se encontra exatamente na página 24. Na aula passada de ciências falamos sobre a radiação solar, pois os raios solares eles trazem muitos benefícios para a vida na Terra, além também de fornecer a vitamina D, que o Sol, nós entramos em contato com ele através da pele. A vitamina D é colocada dentro do nosso corpinho. Mas os raios solares, eles são fortes, especialmente no verão. E por causa desse aumento da temperatura na Terra, os raios solares podem fazer mal à nossa saúde. De qual forma? Eles podem causar manchas e especialmente queimaduras solares. As pessoas que têm a pele mais branca, elas são mais sensíveis e podem sim
receber tanta luz solar que acaba queimando a pele. Por isso que precisa fazer uso dos filtros solares, óculos, chapéu também, e não se expor ao sol nos horários que não são recomendados pelos médicos dermatologistas, pois no horário de 10 até as 4 da tarde é o momento que o sol está mais forte e por isso pode causar danos à nossa pele. As queimaduras, sim, elas doem bastante, ardem bastante. Depois de um tempo vai começar a descascar sua pele vai ser renovada, mas aquela queimadura ela poderá no futuro fazer mal a você. E pessoas que têm a pele mais clara precisam se cuidar, certo? Nós sabemos que a radiação solar que ela é emitida, ela tem um escudo que se chama camada de ozônio, que vocês já conheceram, que protege a nossa Terra. Ele ajuda a filtrar os raios solares. E os raios solares, eles têm 3 tipos diferentes, que nós vimos agora na nossa tarefa de casa do caderno, que foram ultravioletas, infravermelhos e luz visível. São esses 3 tipos de raios solares. Alguma dúvida, segundo ano, sobre esse assunto de radiação solar? É um assunto bem tranquilo, bem fácil. Eu vou ler com vocês agora a página 24. No mesmo livro de ciências que nós realizamos as atividades da semana passada, você vai pegar o seu e abrir na página 24. Na página 24, aquecimento global. Mas o que é isso? Vamos ver agora. Chamamos de aquecimento global o aumento da temperatura média dos oceanos e do ar perto da superfície da Terra, decorrente do aumento de poluentes, principalmente de gases derivados da queima de combustíveis fósseis. E que combustíveis fósseis são esses? Gasolina, diesel na atmosfera, dentre outros. O que é que está informando aqui para a gente? Que o aquecimento global ele é o aumento da temperatura dos oceanos e do ar. Sabe naqueles dias de muito calor que você tem a sensação térmica, você sente que parece que está muito mais quente do que a informação que foi passada lá na previsão do tempo? Às vezes a gente pode escutar, por exemplo, dizendo que está 28 graus. Só que a sensação térmica, a sensação que a gente tem é de que está de 32 graus, 33 graus ou mais, o que já é muito quente. E esse aumento da temperatura na Terra, dos oceanos, do ar, está sendo causado por causa dos agentes poluentes. E que agentes poluentes são esses? É a queima dos combustíveis, como gasolina e diesel. E quem é que usa esse tipo de combustível para andar, para funcionar? São os veículos, motocicletas, caminhões, ônibus, carros. Tudo isso utiliza esse combustível para que esse veículo possa funcionar. Sem a gasolina, sem o diesel, o carro vai andar? Não. O caminhão vai andar? Não. A moto vai ser pilotada? Também não. E é isto que está causando um grande aumento da temperatura da Terra. Quanto mais carros nas ruas poluindo o ar, mais a camada de ozônio vai sendo destruída e mais quente a Terra vai ficando. Com a liberação desses gases, gás carbônico e monóxido de carbono, é formada uma camada de poluentes de difícil dispersão, provocando o agravamento do efeito estufa. É aquela sensação que nós temos de que a gente está dentro de um cubo de vidro fechado e que a gente não pode nem respirar direito. É essa sensação que nós temos, de tão quente que é. O desmatamento, a queimada das florestas e matas também colaboram para esse processo. Assim, os raios solares atingem o solo e irradiam calor na atmosfera, mas a camada de poluentes dificulta a dispersão do calor, resultando no aumento da temperatura global. Outro agente causador do aumento da temperatura da Terra. Aqui está informando: desmatamento e as queimadas nas florestas e matas.
além da grande quantidade de carros, de veículos que estão nas ruas poluindo diariamente o dia inteiro, a rua está lá sendo poluída, é muita fumaça que eles começam a liberar, e aquela fumaça que tem um cheiro bem desagradável. E por causa disto, a Terra está pedindo socorro, o planeta Terra está muito quente. E também o desmatamento. Muitas pessoas acabam desmatando áreas verdes simplesmente para vender a madeira, o que em algumas regiões é ilegal. E o que isso quer dizer? É errado o que essas pessoas estão fazendo, pois se determinadas árvores forem cortadas e não nascer mais nenhuma, essa espécie de árvore ela poderá ser extinta, ela poderá desaparecer do planeta Terra e nunca mais nascer uma nova. E o que causa isto, além dos animais ficarem sem abrigo, vai causar o aumento da temperatura da Terra, o que é bem desagradável. Regiões que têm muitas árvores são regiões que têm uma temperatura mais baixa, mais agradável. Já aquelas grandes cidades que têm muitos prédios, muito asfalto, o que acontece? Fica muito mais quente, o ar dificilmente circula, poucas árvores que estão lá para deixar o ambiente com uma temperatura mais agradável e isso vai aumentando. Muitas áreas de mata estão sendo derrubadas para a construção de prédios, de privês e outras coisas. E isto faz com que a temperatura da Terra ela vá subindo tanto, vai chegar ao ponto de que o calor vai ficar em dias realmente insuportáveis. E isso tudo é por causa desses 3 agentes: poluição, desmatamento e as queimadas na floresta. Também muita gente queima as florestas para poder derrubar as árvores e vender a madeira. E isso faz com que muitos animais percam suas casas. Muitos animais acabam morrendo queimados. E vocês já devem ter visto ou escutado em alguns noticiários que tem áreas em que os animais estavam sendo mortos queimados por causa das queimadas provocadas na floresta, que é o lugar dos animais silvestres morarem. Esse fenômeno é evidente nas grandes cidades. Observem que aqui tem um desenho em que vocês poderão compreender o que significa esse aquecimento global. Vejam, o planeta Terra, essa parte de baixo, vejam que tem uma camada que parece um meio círculo em volta. Essa é a camada de gases, ou seja, é a camada de ozônio. Vem a energia solar, que é o Sol, que está lá na parte superior. E aqui embaixo tem o planeta Terra, radiação solar, retenção de mais calor na Terra, é o aquecimento global. Parte da radiação solar que escapa para o espaço. Então, muitas vezes, acaba muito mais calor ficando aqui no planeta Terra por causa desses efeitos que estão causando a destruição da camada de ozônio. Quanto mais ela for destruída, quanto mais poluição, mais queimada e mais desmatamento houver, mais quente o nosso planeta ficará. Veja como ajudar a controlar o aquecimento global. Tem algumas medidas que nós podemos tomar para diminuir a temperatura da Terra, para diminuir a incidência de gases poluentes. E quais são elas? Como é que a gente pode ajudar o nosso planeta? Economizar energia, para que o nosso planeta ele possa diminuir um pouquinho a temperatura, pois a energia que a gente usa na nossa casa, ela vem sim dos recursos da natureza. E se tiver pouca chuva, pouca água para abastecer os reservatórios, vai acabar a gente ficando sem água e o planeta mais quente. Deixar o carro na garagem uma vez por semana. Eu falei, inclusive, sobre isso em outras aulas. Se deixar pelo menos um dia na garagem e você for ou de ônibus ou de outro tipo de transporte, ou um táxi, ou de bicicleta, ou até mesmo a pé, dependendo da distância, você pega uma carona, também poderá contribuir para que a poluição possa ser diminuída. Se possível, dar e utilizar carona, utilizar bicicleta ou transporte público, que foram as alternativas que eu falei agora. Manter o motor do carro bem regulado e os pneus na calibração correta, pois quando os pneus eles não estão em bom estado, vai pedir que o carro tenha mais força para poder rodar e isso vai consumir mais combustível, além de ficar mais caro para o bolso. Vai ficar mais caro, vai precisar de mais gasolina ou de diesel para abastecer o carro. Isso faz com que
mais poluição possa ir para o espaço. Comprar apenas produtos de empresas comprometidas com o meio ambiente. Existem muitas empresas, indústrias, fábricas que se preocupam com o meio ambiente, que reutilizam a água da chuva, por exemplo, ou a água que é utilizada para as máquinas, para a construção. E também tem empresas que se preocupam em plantar mais árvores. Muitas empresas têm essa conscientização de cuidar do nosso meio ambiente. E se nós consumirmos muitos produtos de empresas que não estão se importando com o dano que está sendo causado no meio ambiente, nós também estaremos contribuindo para que o nosso meio ambiente ele fique cada vez mais doente. Quanto menor o volume de lixo, menos gases serão emitidos, depois de o lixo ser armazenado. O lixo ele também causa muitos gases, ele vai se decompondo e esses gases vão subir, ir para a atmosfera, vai chegar na camada de ozônio. Diminuir o lixo também é uma das coisas que a gente pode contribuir. E evitar as queimadas. Se você tiver na sua casa lixo, evite tocar fogo no lixo, armazene-o, deixe lá para que o caminhão do lixo da sua cidade possa recolhê-la e levar para um local adequado. Então, evitar de queimar o lixo também poderá contribuir para a diminuição da poluição da nossa atmosfera. Tranquilos, turma, sobre o assunto de aquecimento global? A nossa atividade de hoje, nós vamos responder as páginas 27 e 28. E já eu vou explicar para vocês sobre as estações do ano e a atividade de casa, certo? Muito bem. Anotem, por favor, aqui acima, classe 15 de março. Vamos falar hoje sobre aquecimento global. Você vai precisar de lápis de cor para responder essa quinta questão, questão de número 5. Pegue seu lápis de cor e não deixe também de anotar a classe 15 do 3, certo? Você vai fazer o seguinte. Pinte as letras X, Y e descubra o nome do fenômeno que deixa o nosso planeta quente. Depois, escreva-o. O que é que você vai fazer? A primeira coisa. Na primeira linha, tem as letras A, X, Y, Q, X, U, Y, E, X, C. Você vai pintar todas as vezes que a letra X ou Y apareceu. Tem aí 1, 2, 3 vezes a letra X na primeira linha e mais 2 vezes a letra Y. Você vai pintar essas letras. Toda a letra X e toda a letra Y. Comecem a pintar. Na segunda linha tem 1Y, 2Y, 3Y e 1X. Na terceira linha tem 1, 2, 3, 4X e 2Y. E na última linha tem 2Y e 3X. Pintando todas essas letrinhas, vai aparecer o que é que causa esse efeito no nosso planeta Terra, dele ficar tão quente. Por que está tão quente o nosso planeta Terra? Por causa apareceu a palavra aquecimento global. É o que você vai escrever na linha que está abaixo do quinto quesito. Tem uma linha, você vai escrever a palavra aquecimento global. Aquecimento A maiúsculo, pois é começo de resposta. Você vai pintar todas essas letrinhas e apareceu a palavra aquecimento global. Certo? Acabaram. Caso você não tenha conseguido terminar durante esse tempo, pause o vídeo, responde e depois você continua assistindo. Sexta questão. O que é o aquecimento global? Eu falei na aula, um pouquinho antes, que é o aumento da temperatura dos oceanos, do ar na Terra. Você poderá também pesquisar outras respostas na internet e construir a sua resposta colocando aqui o que você achou mais interessante. Mas não deixe de fugir desse contexto. O aquecimento global é a temperatura do planeta Terra, quando o planeta fica mais quente. Ok, turma? Preencham também. Comece a sua resposta da sexta questão com letra maiúscula. E quando você acabar, pontinho final. Sétima questão. Imagine se toda a radiação solar chegasse até a Terra.
O que você acha que aconteceria no nosso planeta? Será que se toda a radiação, todos os raios do Sol, sem existir a camada de ozônio, se não tivesse, você acha que como é que ficaria aqui? Ficaria mais frio? Você acha que ficaria a temperatura menor ou maior? Vejam, se com a camada de ozônio que a gente tem, os raios são filtrados, ela está sendo destruída e já está quente, imagina só se não existisse a camada de ozônio. Não haveria possibilidade de ter vida aqui na Terra, pois os raios solares, eles fariam muito mal aos seres vivos, não teria nenhuma vida, na verdade. Você vai colocar, se toda a radiação solar chegasse até o nosso planeta, não haveria possibilidade de vida. Não haveria mesmo, não teríamos vida aqui na Terra. Oitavo, no espaço abaixo, crie uma frase explicando por que devemos cuidar de nosso planeta. É uma resposta pessoal. Você vai construir a sua resposta baseada naquilo que nós estudamos. É importante cuidar do nosso planeta Terra? Todos nós sabemos que sim. E você vai colocar a sua resposta dentro desse contexto. Você pode falar da importância que nós devemos cuidar do nosso planeta, preservar a água, os recursos da natureza para que não falte um dia. Entenderam? Comece a sua resposta com letra maiúscula e finalize também com ponto final. Certo, turma? Tranquilos? Podemos seguir para a próxima página. Vamos agora para a 28. Vá pausando o vídeo para você responder, tudo bem? Vamos agora para a página 28. Página 28, nono quesito, questão 9. Observe as imagens e marque as que apresentam pessoas que não estão contribuindo para combater o aquecimento global. Depois, escreva as frases sobre como elas deveriam ajudar nesse combate. A primeira parte tem aqui 4 figuras diferentes. A primeira mostra a queimada. Essa está contribuindo para a diminuição do aquecimento global? Não, marquem um X desta. Ao lado desse monte de fogo, desse fogaréu, tem um menino andando de bicicleta. Este menino está contribuindo para a diminuição do aquecimento global? Sim, este está sim, mas aí você não vai marcar, você vai marcar os que não estão. Agora, tem uma pessoa que está utilizando o transporte público. Essa pessoa também está contribuindo? Sim, também está contribuindo. Você vai deixar essa resposta em branco. E o outro tem um monte de carro passando aí. Caminhões, carros, ônibus, tem vários carros. Quando tem uma grande quantidade de veículos nas ruas, esses veículos, esses condutores de veículo, estão sendo conscientes em combater o aquecimento global? Não, não estão. E aí você vai marcar um X desse também. Você marcou no fogaréu e nos carros. Agora, embaixo, você poderá fazer o seguinte. Escreva a frase sobre como eles deveriam ajudar a combater o aumento da temperatura da Terra. Se aqui tem um monte de fogaréu, você pode colocar evitar as queimadas. Você poderá colocar isto. E logo, quando vocês veem que tem um monte de carro passando, vocês podem colocar usar o transporte público como uma resposta alternativa. Você vai copiar essa resposta nas linhas abaixo das figuras, certo? Comece sempre com letra maiúscula. Já na 10ª questão, observe a imagem e faça o que se pede. O que a imagem representa? A imagem representa o que? Uma queimada. Veja que a floresta está sendo queimada. Colocaram fogo na floresta. Qual a relação entre a imagem e o aquecimento global? O que é que pode causar, além da queimada, que foi colocada por alguém? Alguém colocou fogo lá nesse local. Ou também o que pode acontecer é o aumento da temperatura da Terra. Quando a Terra está muito quente, podem ocorrer focos de queimadas da própria floresta, sozinho, por causa do sol que está tão forte. E essas queimadas precisam ser controladas para que os animais não fiquem sem a sua moradia, que é na natureza. Vocês podem colocar a resposta.
Os gases liberados nas queimadas causam efeito estufa que contribui para o aquecimento do planeta. Muitos gases são liberados e isso faz com que a camada de ozônio ela vem sendo destruída por causa dessas queimadas também, dos agentes poluentes. Vários gases lançados na atmosfera fazem com que a Terra fique mais quente. Essas atividades propostas, alguém ficou com dúvida? Caso você tenha dúvida, entre em contato. Mas as respostas eu já coloquei para você escrever no seu livro. E agora falando sobre temperatura. Nós falamos que o aquecimento global ele aumenta a temperatura dos oceanos, causando o efeito estufa. Nós sentimos muito mais calor do que antigamente, pois muitos carros a mais todo dia. Vários carros, vários milhões de carros vão a mais nas ruas diariamente. E quanto mais carro na rua, mais agente poluidor, queimadas e a Terra vai ficando cada vez mais quente. E o que causa isso também é a variação das estações do ano. Aqui, especialmente onde moramos, nessa região metropolitana do Recife, quase nós não percebemos primavera e outono, justamente porque nós moramos numa região que é muito quente. Vamos ver agora o textinho da página 29 para nós encerrarmos nossa aula de ciências. As estações do ano. Acompanhe comigo a leitura. Além da rotação, a Terra realiza um outro movimento chamado de translação. Lembram? Rotação é um movimento que dura 24 horas e que a Terra gira ao redor dela mesma. E esse movimento é responsável pelo dia e a noite. A translação é um movimento que a Terra, junto com os outros astros do sistema solar, realiza em torno do Sol. O Sol fica parado e os planetas girando ao redor dele. Esse movimento se chama translação. O movimento de translação dura quanto tempo? 365 dias e 6 horas, ou seja, um ano, e é responsável pelas estações do ano. A rotação, que dura 24 horas, a Terra faz ao redor dela mesma o giro, é o responsável pelo dia e a noite. Já o movimento de translação dura um ano, 365 dias e 6 horas, e ela gira ao redor do Sol. O nosso planeta gira ao redor do Sol, e isto faz com que haja as estações do ano. Leia o trecho da canção abaixo e descubra o nome das estações do ano. As 4 estações de Graça Battistucci. As estações do ano são 4 a nos alegrar. Primavera, verão, outono e inverno é delas que vamos falar. Primavera de belas flores, inverno tempo que esfria, outono das folhas secas, verão de sol e alegria. Aqui vocês veem que tem uma figurinha representando as 4 estações do ano. Primavera, inverno, outono e verão. A estação que nós estamos agora no mês de março é a estação do verão, que é a estação mais quente do ano. É quando a temperatura sobe, tem dias com muito sol, poucas nuvens, mas também pode acontecer chuva. Depois do verão, vem a estação do outono, que é a queda das folhas. As folhas caem em algumas regiões, os frutos aparecem, as frutas brotam nas árvores, e essa estação do outono cai bastante folha. E tem algumas regiões em que você sente as 4 estações do ano. Aqui nessa região que nós moramos, é uma região muito quente, então dificilmente nós sentimos o outono e a primavera. Depois do outono, que as folhas caem, vem a estação do frio e da chuva, que é o inverno, e a estação mais fria do ano, que é onde chove mais e a temperatura ela cai. Já a estação da primavera vem depois do inverno, é a estação das flores, que é onde as flores brotam e tem, em alguns países elas ficam muito mais bonitas quando ocorre essa estação da primavera. Quem mora no sul e no sudeste sente frio em certos meses do inverno e calor no verão, mas no norte e nordeste, que é onde nós moramos,
Não existem muitas mudanças no clima do dia e da noite, nem faz muito frio no inverno. Nos meses frios das regiões sul e sudeste, o dia é mais curto que nos meses quentes. Essa diferença da duração dos dias e das noites é bem menor no norte e no nordeste. Você sabia? Cada estação do ano tem suas características, conheças. Antes de entrar no assunto das características, como eu falei anteriormente, aqui na região nordeste nós não sentimos muito a primavera e o outono, pois moramos numa região muito quente do planeta Terra. Nós percebemos o inverno e o verão, que é a estação da chuva e a estação do calor. E tem algumas regiões do sul, em alguns anos já ocorreu neve, mas nem todo ano tem. E por causa do aquecimento global, por causa do aumento da temperatura da Terra, tem lugares em que caía neve que hoje em dia não cai mais, porque a Terra está ficando cada vez mais quente. A estação do ano ela tem suas próprias características. A primavera vai de 23 de setembro a 21 de dezembro, período das flores e de clima agradável. Já o verão é de 21 de dezembro a 21 de março, que é o que a gente está agora. Tempo quente e poucas chuvas. Outono de 21 de março a 21 de junho, época de algumas árvores perderem suas folhas e da colheita de vários frutos. E no inverno vai de 21 de junho a 23 de setembro, que é o período mais frio do ano. Recapitulando, as estações do ano são 4. Primavera, verão, outono e inverno, cada um com suas próprias características. Alguma dúvida, gente? Todo mundo ficou claro sobre o assunto de ciências? As atividades que vocês vão realizar de casa 30, 31 e 32, vocês responderão. Tem algumas pinturas para fazerem também. Na próxima aula de ciências nós faremos a correção, que será semana que vem. Eu peço então que vocês realizem essas atividades, enviem a foto que eu darei as instruções, certo, turma? A nossa aula de ciências ela vai encerrando por aqui. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, na próxima aula nós faremos uma recapitulação para esclarecimento de sua dúvida. Certo, turma? Eu desejo que vocês tenham um ótimo dia e a gente se vê na nossa próxima aula. Um beijo, segundo. Tchau, gente. Até mais.